Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, todos os nossos irmãos do projeto Espiritismo para Todos. É com muita alegria que nós nos reunimos em mais essa oportunidade, nos debruçando exatamente nas mensagens espíritas, partilhando esse pão maravilhoso que nos é oferecido pelos amigos espirituais, por aqueles que, oriundos da pátria dos imortais, vêm descortinar para nós essas novas verdades, trazendo essas diversas leis chamadas por eles de leis da natureza ou leis de Deus. Hoje, particularmente, nós iremos estudar sobre a lei do trabalho. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, é importante fazermos uma observação significativa. Quando nós estivermos falando sobre o trabalho, nós não vamos estar falando sobre o trabalho no sentido pecuniário, porque o trabalho no sentido pecuniário, a profissão, o trabalho no sentido ganha-pão, ele requer discussões mais profundas. Nós não podemos falar de forma superficial desse tipo de trabalho. Quando nós falamos do trabalho no sentido pecuniário, é importante nós trazermos questões como mais-valia e outras questões, e no tempo que nós temos, nós não teremos condições de discutir senão de forma superficial. Então não é o nosso objetivo nesse encontro falarmos do trabalho no sentido pecuniário, mas do trabalho conforme os espíritos disseram a Allan Kardec. O trabalho é toda ocupação útil. Tudo aquilo que nós fazemos de útil, de relevante, que tem utilidade, é considerado trabalho. Então é exatamente desse trabalho, no sentido mais amplo, que nós iremos nos aventurar nesses instantes. Mas para nós falarmos do trabalho, eu gostaria de iniciar contando a história de um personagem, de um rei. Essa história ela nos foi trazida por um historiador chamado Heródoto de Halicarnaso. Em seu livro chamado Histórias, ele nos conta então a história do famoso rei Creso. O rei Creso foi o rei da Lídia. Na verdade, ele foi o quarto rei da Lídia, membro dessa dinastia. Ele se tornou rei com cerca de 35 anos. E a Lídia era um reino muito próspero, era um reino muito rico. Isso se dava principalmente pela presença do rio Pactuolo, que trazia das chamadas montanhas auríferas grande quantidade de pepitas de ouro, fazendo com que o reino fosse verdadeiramente próspero e possuidor de tudo aquilo que o ouro pudesse comprar naquele tempo. Só para que nós tenhamos uma ideia, alguns historiadores vão afirmar que a Lídia não só foi o reino mais rico na história da humanidade, como também teria sido lá a primeira moeda cunhada, a primeira moeda de metal cunhada na história da humanidade, com a efígie, naturalmente, do rei Creso. Para que nós tenhamos uma ideia do quão rica era a Lídia, da quantidade de ouro que ela possuía, ao lado nós tínhamos um outro estado chamado de Frígia, e ele era administrado pelo rei Midas, que teria se banhado nesse rio Pactuolo de tal forma que tudo que ele tocava se convertia em ouro. Assim nós compreendemos a quantidade de ouro que existia na Lídia. Lá existiam muitas obras de arte, todas elas em ouro maciço. E o rei Creso ele era um homem sábio, curioso, ele gostava da filosofia, gostava de compreender exatamente o mundo, de interpretar o mundo à sua volta, e ele soube que estava passando por ali, bem próximo, vindo do Egito, um dos mais importantes filósofos gregos naquela ocasião. Nós estamos falando de Solon, e sobre Solon eu preciso abrir rapidamente um parênteses. Solon é considerado um dos 7 sábios, um dos mais importantes sábios gregos, desses 7 sábios pré-socráticos, não é isso? Solon, ele foi tão importante em Atenas que teria sido ele um dos idealizadores da polis ateniense. Ele teria trazido, alimentado o conceito de democracia, por exemplo, ele havia, para combater privilégios, ele havia instituído que todo ateniense com mais de 35 anos poderia votar. Isso, naturalmente, combatia privilégios porque o direito de escolher não era dado a todos naquela ocasião. Então ele se dedica verdadeiramente na construção da polis ateniense.
E naquela ocasião, na ocasião da história que nós estamos contando, Solon havia imposto a si mesmo um autoexílio de Atenas. Ele estava muito insatisfeito com os rumos políticos que Atenas estava tomando. Uma curiosidade, afirmada por alguns historiadores, é que esse autoexílio que Solon resolveu impor a si mesmo teria sido motivado pela chegada de um déspota ao poder, um sujeito chamado Pisístrato, que era um tirano. Ele chega ao poder em Atenas, pasmem, pelo voto popular. Isso teria deixado ele tão frustrado, mas tão frustrado, que ele resolve sair em autoexílio de Atenas. E nesse momento, na história que nós estamos contando, ela se dá no momento em que Solon estava nesse autoexílio. Bom, segundo Heródoto, Solon havia acabado de sair das terras do Egito, onde ele havia ficado lá hospedado a convite de um faraó. Quando Solon, sabendo da sua presença nas proximidades, resolve também convidá-lo a Sardes, a capital da Lídia. E Solon, naturalmente, aceita o convite. Chegando na Lídia, então, o rei Creso, ele vai com ele mostrando as ruas, exibindo-se naturalmente, mostrando a quantidade de ouro que existia naquelas terras, as estátuas, toda a obra de arte, toda ela feita em ouro. À noite ele resolve fazer um banquete com tudo aquilo de mais precioso que existia, com tudo aquilo de mais raro e mais caro que só o ouro podia comprar, dançarinas exóticas, até que ao final daquela noite, depois de passar o dia inteiro se exibindo para Solon, o rei Creso então lhe faz uma pergunta no mínimo inusitada. O rei Creso teria perguntado a Solon: nas suas andanças, tendo Solon mais de 70 anos naquela ocasião, diz para mim qual foi o homem mais feliz que você conheceu na face da terra. Naturalmente que o rei Creso, ele queria ouvir de Solon que Solon dissesse que era ele, exatamente por tudo que ele ostentava, por tudo que ele possuía, por todo o conforto e luxo que ele apresentava. A expectativa dele é que Solon dissesse a ele que era ele a pessoa mais feliz que Solon já conheceu. Mas Solon possuía valores diferentes. Solon teria reflexionado durante alguns instantes e teria então dito que foi um jovem chamado Tales em Atenas. Esse jovem havia passado sua vida dedicando-se aos seus 2 filhos, na educação desses 2 filhos, quando num determinado momento, para defender Atenas, como todo cidadão ateniense tinha o dever de defender, de compor o exército quando a cidade estivesse ameaçada, nós vamos ver Tales indo enfrentar os Eleuses, indo para o front, indo para a frente de batalha, e lá nessa batalha ele acaba morrendo. Nos instantes da sua morte, Solon teria olhado para Telos e teria visto nos seus olhos a felicidade. A felicidade de quem havia lutado, cumprido o seu dever, após uma vida também dedicada. Mas o rei Creso não ficou satisfeito. Como pode esse ateniense ter sido a pessoa mais feliz? Ele então faz uma segunda pergunta também inusitada. Ele pergunta para Solon: então diz-me, qual teria sido a segunda pessoa mais feliz que você conheceu em toda a sua vida? Solon reflexiona por mais alguns instantes e teria dito que, na verdade, a segunda pessoa mais feliz foram 2 irmãos. 2 irmãos, chamados Cleobis e Biton. Esses 2 irmãos, embora modestos, embora vivessem com muito pouco, eles eram filhos de uma sacerdotisa, a sacerdotisa do deus Juno. E numa determinada ocasião, nas festividades do deus Juno, ela precisava ir até o templo. Só que os bois que carregariam seu carro, a parrelha de bois, que a carregariam, que a levariam até o templo de Juno, desapareceram. E todos ali, sem saber o que fazer, os 2 rapazes então colocaram-se na cangalha e carregaram por 50 estádios a sacerdotisa, sua mãe, ao templo do deus Juno, montanha acima, naturalmente. Foi naturalmente uma atividade tão exaustiva que quando eles chegaram no templo do deus Juno, sua mãe proferiu uma prece pedindo ao deus
Juno que desse felicidade aos seus filhos. Os seus filhos então desencarnaram naquele instante. Mas, segundo Solon, observando aqueles dois jovens, o olhar daqueles dois jovens, ele teria visto a felicidade. Depois daquele trabalho exaustivo que havia os levado à desencarnação, eles tinham o olhar da felicidade no momento do seu desprendimento. Naturalmente que o rei Creso não entendeu a mensagem. O rei Creso então fica tão insatisfeito e o ambiente fica tão pesado que Solon, então, meio que para se justificar, ele teria completado dizendo que é impossível dizer que alguém tem uma vida feliz antes do fim, porque o final importa mais do que toda viagem. Não posso responder tua pergunta sem saber como terminarás teus dias, dizia Solon ao rei Creso. O rei Creso naturalmente não o compreendeu. 2 ou 3 dias mais tarde, Solon se despede. Havia ficado verdadeiramente um ambiente desagradável. O rei Creso, então, ele segue sua vida. Costumeiramente, ele visitava o oráculo de Delfos, costumava levar muito ouro, muitos presentes e fazer perguntas, naturalmente, e estava se aproximando daquele estado, estava se aproximando da figura de Ciro II. Após ter vencido a Babilônia, esse rei persa estava se aproximando daquela região e ele temia um conflito. Então ele pergunta ao oráculo de Delfos se, havendo um conflito, quem sairia vitorioso. O oráculo de Delfos então responde que se o seu exército atravessasse o rio Alis em direção à batalha, que um grande reino ruiria. O rei Creso, dada a sua vaidade, ele imagina então que o reino que ruiria seria exatamente o de Ciro. E ele resolve ir para a guerra. Preparando-se então para a guerra, depois de muito tempo de preparação, quando ele atravessa o rio Alis, exatamente como o oráculo havia previsto, eles são completamente destruídos, fazendo com que o exército de Ciro conseguisse marchar até Sardes, até a capital da Lídia. E ali então ele prepara, usando alguns gravetos, a degola e a fogueira para aqueles derrotados, a esposa do rei Creso, seu filho e todos aqueles a quem ele amava, a todos aqueles que estavam à sua volta, no momento então em que ele seria atado para que ele morresse na fogueira. Diz que Ciro II estava montado em seu cavalo, passando por detrás do rei Creso, quando de repente o rei Creso teria gritado num momento de extrema sinceridade. O rei Creso teria dito: "Ah, Solon, agora eu te entendo. Só no momento da morte um homem pode reflexionar sobre a sua felicidade, e agora eu compreendo que eu jamais fui feliz." Acontece que, segundo Heródoto, Ciro, ouvindo o rei Creso falar em nome de Solon, ele desce do seu cavalo e pergunta: "Mas tu conheceste Solon?" Ciro também era alguém afeiçoado ao conhecimento, à filosofia, e o rei Creso, então, ele narra o seu encontro com Solon até o momento daquele último diálogo sobre a felicidade. Ciro fica tão impressionado com aquelas lições que ele havia de adquirir, que através de um beneplácito ele resolve então libertar ou privar ou salvar da morte o rei Creso naquele instante. Ele seria então escravizado e passaria até os últimos instantes de sua vida servindo a família de Ciro II, particularmente como conselheiro de Ciro e como tutor de seu filho. Ensinava a filosofia ao seu filho, auxiliava, servia, trabalhava, e Heródoto vai narrar que no final da vida do rei Creso, já não mais rei Creso, agora um servo, trabalhando como um tutor, ensinando filosofia, trabalhando como conselheiro, ele havia, enfim, um pouco antes do seu desencarne, contemplado verdadeiramente a felicidade. Essa história que Heródoto nos traz, ela nos faz trazer inúmeras reflexões. Aquele homem que tudo possuía, que era possuidor de tudo aquilo que o ouro tinha condições de comprar ao seu tempo, que podia se alimentar do melhor, ter à sua volta aquilo de mais belo,
ele só foi encontrar a felicidade quando ele se viu verdadeiramente na condição daquele que servia, daquele que ensinava, daquele que aconselhava, daquele que verdadeiramente trabalhava. São muitas as reflexões que nós podemos fazer sobre essa história trazida até nós por Heródoto, mas quando nós pegamos a lei do trabalho, nós começamos a compreender que produzir, que trabalhar, que produzir verdadeiramente coisas úteis, construir, é algo que está na essência do ser espiritual que nós somos. Quando nós falamos do trabalho, toda a natureza nos dá exemplos de trabalho. Tudo à nossa volta está trabalhando para o bem comum o tempo todo. Uma simples árvore que na paisagem se apresenta na ociosidade, ela está ali fazendo uma série de trabalhos invisíveis aos nossos olhos. Por exemplo, através de suas raízes, ela está anelando os aquíferos subterrâneos, a água que é lançada na atmosfera, promovendo o ciclo das chuvas. Sem contar que ela consegue alocar o carbono da atmosfera na sua lenha, ela serve de morada para diversos animais, ela serve de alimento, ela serve de morada, ela está desempenhando uma série de tarefas que, numa visão mais rápida, ela pode passar despercebido, mas na realidade tudo à nossa volta desempenha algum tipo de trabalho. Mesmo o mais simples verme ao mais complexo dos animais, todos estão desenvolvendo ou desempenhando alguma atividade. E o homem, é óbvio que nós também somos convocados a servir. Verdadeiramente, quando nós nos encontramos na tarefa de sermos úteis, de verdadeiramente trabalharmos de alguma forma, é acionado dentro de nós um sistema que faz com que verdadeiramente nós sintamos uma recompensa, uma felicidade. Não à toa, diversos pesquisadores ao longo do século XVIII, século XIX, cunhavam o termo labor-terapia, usado exatamente no tratamento para diversos pacientes de ordem neurológica, psiquiátrica, mostrando verdadeiramente o valor do trabalho para todos nós. E o espírito Eurípides Barçanufo, ele vai além. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele vai além, trazendo para nós mais um termo, que é o praxis-terapia, mostrando o valor terapêutico, não do trabalho apenas, mas o valor terapêutico do trabalho na caridade, mostrando que é verdadeiramente cura para diversos males das nossas almas, trabalharmos em prol do nosso semelhante. Não basta apenas sermos úteis. Sermos úteis é verdadeiramente importante para o ser espiritual que nós somos, porque o trabalho é uma lei da natureza. Construirmos, edificarmos, qualquer ocupação que seja útil é considerado trabalho e alimenta verdadeiramente o ser espiritual que nós somos, porque enferrujamos como qualquer máquina que não esteja desempenhando a tarefa para o qual foi construída, é natural que ela inicie seus defeitos, e nós também. O problema é que quando nós falamos de trabalho, nós esquecemos que além do trabalho existe também a necessidade do descanso e a necessidade do lazer, mas o trabalho é, dentre as leis que regem o universo, nas leis da natureza, algo de fundamental para o ser espiritual que nós somos, para a nossa vida em sociedade, para a nossa vida em família. Todos nós necessitamos do trabalho, produzirmos algo de útil. O espírito Joana de Ângeles tem um texto que eu acho maravilhoso, em que ela vai dizer que o trabalho ao lado da oração é o antídoto mais eficiente contra todo o mal que nós conhecemos. Observemos, ao lado da oração, o trabalho é o antídoto mais eficaz, mais eficiente contra todos os males. Existe uma frase dos nossos irmãos protestantes, nossos irmãos pentecostais, nossos irmãos evangélicos, dita por eles com frequência, que eu acho de profunda sabedoria. A frase que eles costumam dizer é algo mais ou menos assim: cabeça vazia é oficina do capeta. E é verdade. Ocupemo-nos. O trabalho é isso tudo. Nós trabalhamos intelectualmente, não é só o trabalho braçal. Nós trabalhamos quando estudamos, quando amamos, quando colaboramos, quando nos ombreamos com outros fraternalmente para desempenharmos diversas tarefas. Tudo isso é trabalho, pelo amor de Deus, conforme os Espíritos
Espíritos nos trazem, trabalha toda ocupação útil. Então ocupemo-nos, ocupemos nossas mãos, nossos braços, nossos pensamentos. Tudo isso é de extrema relevância para o ser espiritual que nós somos. Nós não fomos criados para ficarmos parados. Isso verdadeiramente nos faz mal, não só para a mente, mas para o corpo todo. Nós fomos criados para muito trabalho, o trabalho edificante, o trabalho no bem, o trabalho que constrói. Naturalmente que em nenhum momento nós não podemos esquecer do descanso, porque o limite do trabalho, ele é limitado pela nossa necessidade do repouso e do descanso. Meus irmãos, embora seja uma pequena reflexão, eu convido a todos que nós possamos refletir sobre a necessidade do trabalho em nossas vidas. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.